Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos atualizar a situação de Mário Balotelli, a operação financeira para bancar o jogador, os valores, a possibilidade do acerto e uma última informação de que o jogador tem pressa, então isso tudo deve ser resolvido nas próximas horas, talvez até quando você já esteja vendo esse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Bora se inscrever? Estamos chegando em 1 milhão de inscritos, graças a você, meu muito obrigado. Se você ainda não está inscrito, é meu único pedido para você, o like no vídeo me ajuda. E para quem já se inscreveu, desde sempre lá atrás, quem está chegando agora, só agradecer, viu, rapaziada? Bora falar do Balotelli, porque, cara, a situação ainda, os dados, como diria a Cazuza, né? Ainda estão rolando os dados, né? O tempo não para. Então, assim, a coisa ainda está rolando, ainda está acontecendo, porque o jogador tem interesse, o clube demonstrou interesse e a negociação, que parecia uma situação até um pouco midiática ou até folclórica para algumas pessoas, não, ela aconteceu. Talvez não da melhor maneira, né? Quem tocou a negociação foi o Claudinei Alves, da base, o cara escolhido, né, para comandar a base do Corinthians, e só nos últimos dias o Augusto Melo tomou a frente. Fabinho Soldado, o CEO, todos os outros envolvidos, o diretor de futebol não existe, né, estatutário, não estavam tocando essa negociação. Então, foi uma negociação, uma contratação, uma contratação muito da cabeça de Augusto Melo. Augusto Melo tem a ideia de que Balotelli, pelo que já jogou, pelo que pode representar, pela figura midiática que pode balançar as estruturas do Corinthians e do futebol brasileiro ainda na temporada, né? Então, ele capitaneou, né, delegou ao Claudinei Alves, é estranho, mas enfim, é o que aconteceu, o gerente da base, para tocar as negociações com empresários, e depois entrou no circuito o Augusto Melo. Até por isso, eu não sei se por isso, mas também por isso, os pares de Augusto são contra essa negociação. É uma contratação da cabeça do presidente do Corinthians. E Fabinho Soldado e outros membros do conselho entendem que não vale a pena, não vale o risco, não vale o valor, não vale o preço, não vale você, enfim, trazer um jogador que atuou em poucos jogos, né, se a gente analisar nas últimas temporadas, e curiosamente ele tem a metade dos gols na temporada do que o Yuri Alberto. O Yuri Alberto tem 14 gols na temporada, ele tem 7 na última temporada, onde ele defendeu o Adana Demirspor da Turquia. Tem muitos eventos extracampo, mas seguramente é um cara que vai vender camisa, é um cara que, se fizer gol em clássico, se conseguir performar e jogar um pouquinho, ele já vai cair nas graças da torcida. Tudo isso, na cabeça de Augusto Melo, pode resolver muitos problemas. E aí tem a ver com a questão midiática, porque a gente está tratando de um nome internacional em que a Itália, ele tem uma ideia de voltar para a seleção italiana e por isso teria topado o desafio de jogar no futebol brasileiro e no Corinthians, mas o mundo do futebol também se voltaria para cá. O Balotelli é um cara que surgiu como um fenômeno, como um cara que pudesse ser muito maior do que ele acabou se tornando. Então, se ele recupera parte do futebol, o mundo da bola vai se voltar para o Corinthians nesse momento. E até por isso, tem uma informação de que o novo ou potente ou possível, potencial novo patrocinador master do Corinthians, que é uma casa de apostas, estaria disposto a bancar o salário de Balotelli. E isso não é pouco. A VaideBet tinha um custo, né, tinha um valor aí de 10 milhões de reais mensais e essa patrocinadora bancaria o salário do Balotelli. A gente sabe que o jogador ele não tem só o custo do salário, ainda mais uma contratação desse nível. Então tem mais dinheiro aí, do que eu vou falar agora, que envolve comissão, que envolve, às vezes, intermediários. Se você está tratando um cara como esse, com 1, 2, 3 empresários, tem um empresário, tem o intermediário que faz a negociação, enfim, são muitas fatias. E só o valor para ele é um valor altíssimo considerando o futebol brasileiro. Já tem jogador que ganha isso? Já. O Gabigol, o Dudu. E o Balotelli viria nessa faixa dos 2 milhões de reais por mês. Isso foi revelado pelo próprio Claudinei Alves numa entrevista ao site Goal, né? Goal.com, no Goal. Porque ele que está capitaneando a situação e o Balotelli pediu isso. 2 milhões de salário? Não. Ele pediu 1,5 milhão de salário e o restante em luvas diluídas, né? Na verdade, os valores são em euros, né? São 8 milhões de euros, quase 50 milhões de reais por um contrato de 2 anos.
É grana, hein? A gente está falando por um cara de 33 anos, que não jogou muitas partidas na última temporada e que tem todo esse probleminha extracampo. Jogar bola, ele sabe. Isso a gente sabe. E 8 milhões de euros totalizando esses 2 anos, com 6 milhões em salários nesses 2 anos, 6 milhões de euros em salários durante todos esses meses de 2 anos de contrato e 2 milhões de euros em luvas, que são diluídas também no salário. Então é tudo salário, tá, gente? Isso dá uma média de 2 milhões de reais por mês de custo para o jogador, fora os outros custos da operação. Como eu falei, divide opiniões, mas ao mesmo tempo a última informação do André Hernan é de que ele quer resolver isso hoje. Eu estou gravando esse vídeo na madrugada aqui de sexta para sábado, ele quer resolver isso agora. Então o Augusto tem que pensar rápido se ele vai enviar essa proposta ou não. Se ele realmente confirma que ele quer. Como ele não fechou ainda com o patrocinador master, ele vai ter que arriscar. Arriscar que ali na frente ele feche e possa bancar, ou então vai ter que entender uma operação que o próprio Corinthians consiga fazer. O Corinthians já quitou os salários aí atrasados, direitos de imagem, entrou o dinheiro da venda do Murilo, então assim, já conseguiu organizar alguma coisa, mas é uma contratação de muito risco. Você faria? Ó, exclusivo. Corinthians fez uma proposta pelo jogador Matheus Sanabria, tá? Jogador Matheus Sanabria, jogador de 20 anos, que pertence ao Lanús da Argentina e que tem contrato com o clube argentino até o final de 2025, tá? Esse é o contrato. Qual é a informação exclusiva? Informação exclusiva são os valores que a gente apurou, tá? O Corinthians fez uma proposta, né, pro nosso querido Lanús de $200 mil, tá? Pelo empréstimo. Isso vai dar um pouco mais de 1 milhão. O Lanús, de bate-pronto, né, recusou a proposta e o Corinthians recebeu uma contraproposta do Lanús. O Lanús disse o seguinte: nós não aceitamos emprestar por esses valores, né, que acho que não agradaram o time argentino, mas a gente aceita vender em definitivo, né, negociar em definitivo, uma venda definitiva, porque a opção, a proposta de empréstimo de $200 mil, que daria um pouco mais de R$1 milhão, ela tinha uma opção de compra, tá? E aí eles resolveram fazer uma proposta em definitivo, de venda definitiva por $2,5 milhões. Isso dá quase 14 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos, tá? Do jogador Sanabria, tá? Então, assim, essa é uma informação exclusiva, tá, gente? E o pessoal pedindo a vinheta, tá? Com a ajuda do meu amigo Bruno Éder, lá da Argentina, de Buenos Aires, a gente traz, né, essa apuração e essa informação exclusiva do canal Café do Setorista. A proposta do Corinthians foi uma proposta inicialmente por empréstimo, tá? De um pouco mais de R$1 milhão, que dá aí $200 mil, e a contraproposta do Lanús foi uma contraproposta, tá? Para vender o jogador em definitivo por $2,5 milhões, 50% dos direitos econômicos. A gente não está nem falando do valor total, tá? 14 milhões de reais, é exclusivo. Pega essa, meu irmão, sai o cachorro da sala agora. Vamos lá para a próxima pauta, né, do dia. A próxima pauta do dia. O Corinthians fez, né, uma nova investida pelo meio atacante Brian Rodrigues. Tá? A informação é do César Luiz Merlo, né, que é lá da Argentina. Essa informação não é minha, eu nunca quero nada, eu nunca quero crédito de informação que não seja minha, né? Essas do que eu trouxe agora do Sanabria são exclusivas do canal. Trouxe várias exclusivas no começo do programa do Balotelli. E quero voltar também no assunto Balotelli, que eu fiz uma pergunta com uma fonte aqui. Mas antes de voltar para o Balota, o Corinthians fez aí uma nova tentativa em relação ao Brian Rodrigues, tá? O Corinthians, na nova oferta, para tentar contratar o jogador em definitivo, esse já é um jogador de 26 anos, lembrando que ele é
6 anos mais velho que o nosso querido Sanabria, tá? A proposta é de 3 milhões e meio de dólares, tá? 3 milhões e meio de dólares, 19 milhões de reais pela cotação atual. Então, gente, a gente vai ter, né, que aguardar para saber se o time mexicano, né, que tem contrato com ele até junho de 2026, vai aceitar, né, essa proposta. Lembrando que o Brian Rodrigues é uruguaio, revelado nas categorias de base do Peñarol, e foi contratado pelo Los Angeles FC dos Estados Unidos por 10 milhões de euros, tá? Depois ainda passou por Almeria, né? E foi comprado aí pelo América do México em 2022. O Corinthians faz a proposta, tá? No clube mexicano são 66 partidas, tá? E 11 gols marcados e 6 assistências registradas, tá? O Corinthians envia uma nova proposta a Brian Rodrigues do América do México. O que vocês acham melhor, hein, gente? Pagar 3 milhões e meio de dólares pelo Brian Rodrigues, uruguaio de 26 anos, ou pagar 2 milhões e meio de dólares pelo Sanabria, hein? O que vocês acham, tá? Queria opinião aí de vocês, né, sobre isso, tá? O Balotelli e os seus representantes gostaram do que foi apresentado verbalmente pelo Corinthians a eles. Só que eu pergunto para vocês, dá para garantir que tudo que eles falaram nas reuniões de forma verbal vai ser colocado no papel realmente, na íntegra, né, fielmente, ou vai haver alguma mudança? Hein? Essa é a verdade. Então a proposta é de 1,5 milhão por mês, uma proposta de um salário de 1,5 milhão com luvas diluídas e luvas talvez à vista. Aí vai depender o valor que vai fechar essas luvas. Ele começou pedindo 18 milhões, as luvas pararam em 13, e o Corinthians fez até uma promessa de pagamento à vista ou em 2 vezes. Tá? Agora, o agente, o diretor da base deu uma entrevista, né, o Claudinei, e falou que existe a chance das luvas serem diluídas. Então, assim, resumindo, a gente vai gastar aí 2 milhões e pouco com o Balotelli por mês, num contrato de 2 anos, se assim ele aceitar. Agora, existe um motivo que ainda fez o Corinthians não enviar a proposta. A falta de autoridade que o presidente Augusto Melo tem. Eu não sei se o Augusto Melo perdeu a autoridade com seus pares, né, perdeu a confiança que ele estava no início, que tudo ia dar certo, por conta de tamanha lambanças que ele fez e também por causa dos escândalos que estouraram, se ele perdeu um pouco de autoridade em relação a isso. Por que eu estou falando isso? Porque já dava para ele, né, tomar suas próprias decisões e parar de ser pressionado. Existe a base pressionando para fechar, porque o Claudinei é o intermediador, né, do negócio. O Bruno Andrade, não eu, Bruno Andrade citou que tem um pai de um jogador da base que é o intermediador, pode ganhar aí, né, talvez a comissão, enfim, porque intermediar algo não é crime, tá, gente? A gente tem que começar a entender isso também. E o Claudinei, esse sim, não ganharia nada, mas negociou os valores pelo contato que tinha, isso segundo o Bruno Andrade. Agora, eles querem, a base quer a assinatura do contrato, quer que o Corinthians envie a proposta, tá, pro Balotelli. O Balotelli quer a proposta. Então, se a proposta chegar no Balotelli e for aquilo que foi conversado, a chance de fechar é muito grande. Agora, se essa proposta não fechar, o Balotelli vai mandar o Corinthians andar. E aí, talvez o Mário Balotelli pode desistir do Corinthians, não porque ele queria desistir, mas porque foi obrigado a desistir. Eu não sei se o Augusto vai esperar o cara desistir, né? Enfim, para lavar as mãos, né? Tipo, ó,
Não vou agradar nem esse lado, nem esse. Porque o outro lado é forte, cara. Tem aliados dele, tem um departamento de futebol, tem um Fabinho Soldado, tem o departamento jurídico, tem o novo CEO que está chegando, entendeu? O Fred Luz, né? Que deve começar a trabalhar. Tem o departamento financeiro, jurídico, enfim. O outro lado é forte também. Tem o conselho deliberativo. Então você tem um lado que não quer e você tem um lado que quer. Então, como o Augusto ele fez, né, coligações com todo mundo, então meio que ele, né, tem dificuldade para falar não para esse, para aquele. Então tá arriscado ele ficar enrolando, empurrar com a barriga aí. Ah, calma aí, estamos mandando, estamos mandando. Aí não manda, os caras se injuriam, né? Os caras se injuriam e encerram aí as negociações, tá? Por quê? Há uma impaciência já do staff do Balotelli, tá? Há uma impaciência do staff do Balotelli em relação a isso, tá bom? Agora é a gente, né, aguardar para ver se ele vai aceitar, se o Augusto vai enviar essa proposta, tá? Ou não, né, para Balotelli e seus representantes. Até agora, nada, né? Até agora, nada. Não foi enviada a proposta ainda. A gente precisa, né, aguardar. Estou falando aqui na noite de sexta-feira. Até agora, o Corinthians não enviou a proposta. Pode enviar a qualquer momento e o Balotelli, né, enfim, aceitar a proposta. Mas, por enquanto, gente, por enquanto, nós temos um presidente indeciso. Voltamos naquilo que a gente tem falado nos últimos dias. Um presidente indeciso e pressionado, tá? Enfim, que pode, né? Que tem aí a caneta na mão, somente ele para decidir ou não sobre o nosso querido, tá? O nosso querido Balotelli. Beleza, gente? Essa informação, tá? Sobre o Balotelli. A questão é, né? O Jeff falou que o patrocinador vai pagar. Enfim, isso é uma outra história. O pagamento é uma outra história. A questão decisiva para a Balotelli, gente, é se Augusto Melo vai ter coragem ou não de enviar a proposta no papel. Entendeu? Não se apeguem como vai pagar. Pagar eles vão dar um jeito, tá? Não se apeguem como vai pagar. A questão é, não adianta ficar falando que o Balotelli vai ser pago com isso ou com aquilo, hein? Porque a gente não sabe se o presidente vai ter coragem de enviar a proposta, entendeu? Então essa é a verdade, tá? E continuando falando muito do Corinthians, fiel, o Corinthians procurando peças aí para reforçar o elenco no mercado da bola, fez uma nova proposta para o atacante uruguaio Brian Rodrigues. A primeira proposta foi recusada, o Corinthians enviou uma nova proposta na casa aí dos 3 milhões e 500 mil dólares, aproximadamente aí 17 milhões de reais, por 50% dos direitos do jogador. Agora a negociação aí passa muito pelo treinador do América do México, Jardine. Ele que é peça fundamental aí na boa temporada do América do México. O Corinthians segue atento no mercado. A informação foi dada pelo César Luiz Merlo, do portal AM. Ele que trouxe a informação aí em primeira mão. O Corinthians que já vinha negociando e já foi recusado uma proposta pelo América do México, na casa aí dos 2 milhões e meio. O Corinthians subiu a proposta para o jogador aí de 26 anos, atacante uruguaio que está participando da Copa América, e o Corinthians tem muito interesse em contratar o Brian Rodrigues. O Brian Rodrigues aí foi revelado nas categorias de base do Peñarol. Aí ele foi contratado pelo Los Angeles Galaxy por mais de 10 milhões de euros na época. Passou pelo Almeria da Espanha em 2022, onde foi comprado pelo América do México e está lá desde 2022. No clube mexicano
Foram 66 partidas, 11 gols marcados e 6 assistências ao todo aí nessa passagem que ele está no América do México. Então, essa é a situação do momento. O Corinthians aguarda uma nova resposta do América do México para ver aí se o time vai aceitar a proposta do Timão ou não. Para vocês seria uma boa Brian Rodrigues do Corinthians? Acho que seria uma boa aí apostar, 26 anos, jovem, né? O Corinthians precisa reforçar aí principalmente o setor ofensivo, precisa começar a marcar mais gols para sair dessa situação que está no Campeonato Brasileiro, e acho sim que o Brian Rodrigues poderia ajudar muito aí essa equipe. Deixa a sua opinião nos comentários, o que você acha sobre isso, tá bom? Muito obrigado pela audiência, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!